Tem gente que diz que Deus não abandona seus filhos, mas eu, com meus 68 anos, já vi que o demônio às vezes mora na própria casa da gente, meus amores, e usa a cara de quem deveria nos proteger. Me chamo Maria das Dores, nasci e me criei em Caruaru, no agreste pernambucano, numa época que menina não tinha voz, e o que acontecia dentro de casa ficava entre quatro paredes. Hoje resolvi contar essa história que carrego no peito há mais de 50 anos, porque sei que tem outras mulheres por aí passando pelo mesmo inferno que eu passei. Se você está me ouvindo agora, saiba que sua história também importa, e cada pessoa que se inscreve nesse canal ajuda outras mulheres a se sentirem menos sozinhas nessa caminhada. Era 1975, quando minha vida virou do avesso de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível. Eu tinha apenas 14 anos, ainda brincava de boneca escondida, quando minha mãe, Dona Conceição, começou a definhar por causa de uma doença que os médicos chamavam de câncer no útero. Naquela época, no interior de Pernambuco, essa palavra era uma sentença de morte, principalmente para gente pobre que não tinha dinheiro nem para remédio de verme. Mamãe era uma mulher linda, mesmo doente, com aqueles cabelos pretos compridos que ela fazia questão de pentear todo dia, mesmo quando mal conseguia levantar da cama. Ela e eu éramos grudadas. Meu pai Severino trabalhava o dia todo na oficina de bicicleta e quando chegava em casa só queria saber de cachaça e rede. Nossa casa era de taipa, 3 cômodos apertados, chão de barro batido que eu varria todo santo dia para tirar a poeira que entrava pelas frestas. A única decoração que tínhamos era um quadro de São Francisco e um espelho rachado que mamãe ganhou de presente de casamento. Quando chovia forte, a água pingava em vários cantos e a gente tinha que colocar panela para aparar. Caruaru naquele tempo era bem diferente do que é hoje. Era uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo e qualquer fofoca corria mais rápido que cavalo solto. O mercado ficava no centro. A feira livre acontecia toda terça e sábado e as mulheres se juntavam na calçada no final da tarde para conversar enquanto costuravam ou faziam crochê. Eu estudava numa escola municipal que ficava longe de casa, ia e voltava a pé, muitas vezes descalça para não gastar o único par de sandália que tinha. Adorava estudar, era a melhor aluna da turma e mamãe sempre dizia que eu ia ser professora um dia. Minha filha vai ser doutora, vai sair dessa vida. Ela falava com orgulho para os vizinhos, mesmo quando a tosse não deixava ela terminar a frase direito. Quando a doença dela piorou, eu comecei a faltar aula para cuidar dela. Dava os remédios que o doutor receitava, fazia chá de ervas que a vizinha Dona Lourdes ensinava e ficava sentada do lado da cama dela, contando as histórias que aprendia na escola. Foi numa quinta-feira de março, lembro como se fosse ontem, que mamãe chamou minha atenção para um assunto que mudaria tudo. Ela estava mais fraca que o normal, mal conseguia falar, mas me puxou pela mão e disse com uma voz que parecia vir de muito longe: Maria, quando eu for embora, você tem que tomar cuidado com seu pai. Esse homem não é normal, filha. Tem coisas que ele faz comigo quando você não está em casa que não são certas. Eu era muito nova, não entendia direito o que ela queria dizer. Perguntei que coisas eram essas, mas ela só balançou a cabeça e disse: você vai entender quando crescer. Só promete pra mãe que se ele tentar fazer alguma coisa errada com você, você corre, ouviu? Corre e não olha pra trás. 3 dias depois dessa conversa, mamãe morreu. Foi numa madrugada fria, ela estava tossindo muito. Eu corri buscar Dona Lourdes, mas quando voltamos, ela já tinha partido. O velório foi em casa mesmo, como era costume na época. O caixão ficou na sala principal, toda a vizinhança veio apresentar os pêsames. As mulheres trouxeram comida, os homens ajudaram com os preparativos e todo mundo comentava como ela era nova demais para morrer, só 32 anos. Meu pai chorou na frente de todo mundo, fez o papel do viúvo inconsolável, recebia os abraços e as palavras de consolo como se fosse um homem de bem que tinha perdido o amor da vida. Mas eu notei uma coisa estranha nos olhos dele quando ele olhava para mim, um brilho diferente que me deu um arrepio na espinha e me lembrou do aviso que mamãe tinha me dado. No dia do enterro, o céu estava nublado, parecia que ia chover a qualquer momento. O cemitério de Caruaru ficava num morro, terra vermelha que grudava no sapato, cruzes simples de madeira e algumas lápides de quem tinha mais dinheiro. Quando jogaram a primeira pá de terra em cima do caixão de mamãe,
senti como se estivessem enterrando uma parte de mim também. Voltei para casa de mãos dadas com meu pai, que estava mais quieto que o normal. E quando chegamos naquela casa vazia, sem o cheiro de mamãe, sem a voz dela, sem o carinho dela, percebi que minha vida tinha mudado para sempre. O que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir, e que aquelas palavras de mamãe sobre tomar cuidado com meu pai fariam sentido de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Se você está acompanhando até aqui, e essa história está tocando seu coração de alguma forma, comenta aí embaixo, Força Maria, para eu saber que não tô sozinha contando isso. E se você conhece alguém que precisa ouvir histórias de superação, compartilha esse vídeo, porque às vezes uma palavra de esperança pode salvar uma vida. Não esquece de se inscrever no canal, porque cada inscrição ajuda nossa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam saber que não estão sozinhas. Depois do enterro de mamãe, voltamos para casa e meu pai foi direto para a cozinha pegar a garrafa de cachaça que ele escondia atrás do fogão. Sentou na cadeira de balanço da varanda e ficou bebendo em silêncio, olhando pro nada. Eu fiquei limpando a casa, tirando as cadeiras que os vizinhos tinham emprestado pro velório, guardando as xícaras que sobraram do café. A casa estava com um cheiro estranho, mistura de vela derretida, flores murchas e tristeza. Quando escureceu, meu pai entrou e disse que ia dormir cedo, que tinha sido um dia muito pesado. Respirei aliviada, pensando que pelo menos naquela noite eu ia ter paz para chorar minha mãe em silêncio. Mas eu me enganei. Devia ser umas 2 da manhã quando senti alguém balançando meu ombro. Abri os olhos e era meu pai, em pé do lado da minha esteira, com aquele mesmo olhar estranho que eu tinha notado durante o velório. "Levanta, Maria", ele disse com uma voz que não parecia a dele, mas grossa, diferente. "Preciso conversar com você." Ainda sonolenta, perguntei se tinha acontecido alguma coisa, se ele estava passando mal, mas ele só repetiu para eu levantar e ir com ele para o quarto. Algo no jeito dele me deu medo. Lembrei do aviso de mamãe, mas pensei que talvez ele só quisesse conversar sobre a saudade, sobre como ia ser nossa vida sem ela. O quarto dos meus pais sempre foi um lugar que eu respeitava. Só entrava quando mamãe chamava. Tinha a cama de casal que meu avô tinha feito de madeira de embuia, um guarda-roupa pequeno e uma cômoda com gavetas que chiavam quando abria. Na parede, o crucifixo que mamãe fazia questão de beijar toda noite antes de dormir. Meu pai acendeu o lampião. A luz fraca fez sombras dançarem nas paredes. E foi aí que eu percebi que ele tinha tirado todas as roupas de mamãe do guarda-roupa e colocado em cima da cama. "Sua mãe morreu", ele disse, a voz embargada pela cachaça. "Agora você vai ter que ocupar o lugar dela em tudo." No começo eu não entendi. Pensei que ele estava falando dos afazeres da casa, da comida, da limpeza. Mas então, ele pegou o vestido florido que era o favorito de mamãe, aquele que ela usava nas festas da igreja, e mandou eu vestir. "Não, quero, pai, é da mamãe", eu disse, começando a ficar assustada. "Não é mais de ninguém", ele respondeu rispidamente. "Agora é seu e você vai usar quando eu mandar." A voz dele tinha uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Um tom que não admitia contestação. Vesti o vestido com as mãos tremendo. Ficava frouxo em mim que ainda tinha corpo de menina. Mas ele não se importou. Olhou para mim de um jeito que me fez sentir suja, mesmo sem entender direito por quê. Foi nesse momento que começou o meu verdadeiro inferno. Meu pai começou a me tocar de um jeito que eu sabia que não era certo, mesmo sendo tão nova. Quando tentei gritar, ele tapou minha boca com a mão calejada que cheirava a óleo de máquina e cachaça. "Se você contar para alguém", ele sussurrou no meu ouvido, "ninguém vai acreditar em você. E eu vou dizer que você tá inventando história porque ficou louca com a morte da sua mãe." Naquele quarto escuro, com o cheiro de mamãe ainda impregnado nas coisas dela, com o crucifixo olhando de cima da cama, meu pai destruiu o que restava da minha infância de uma forma que me marca até hoje. Nos dias que se seguiram, tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. Meu pai mudou completamente comigo, me tratava às vezes como filha, às vezes como se eu fosse mamãe. Começou a me chamar de Conceição quando estava bêbado, me obrigava a usar os vestidos dela, a pentear o cabelo do mesmo jeito que ela penteava. "Você tá igualzinha a ela nessa idade", ele dizia, e eu sentia vontade de vomitar.
Durante o dia, quando ele saía para trabalhar na oficina, eu ficava sozinha em casa, e esse era o único momento que eu conseguia respirar um pouco. Mas mesmo nesses momentos de alívio, eu vivia com medo de ouvir o barulho da bicicleta dele chegando, o som das chaves na porta, os passos dele entrando na casa. As vizinhas perceberam que eu estava diferente, mais quieta, mais triste que o normal. Dona Lourdes, nossa vizinha, mais próxima, vivia perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Era uma senhora bondosa, viúva, que tinha criado 5 filhos sozinha e conhecia sofrimento quando via. "Menina, você tá com cara de quem não dorme direito", ela dizia quando me encontrava no quintal estendendo roupa. "Seu pai tá cuidando bem de você?" Eu queria tanto contar para ela, pedir ajuda, mas as palavras não saíam. Como explicar o que estava acontecendo? Como falar de coisas que eu mesma não compreendia direito? E se ela não acreditasse em mim, como meu pai tinha ameaçado? A escola virou minha única salvação, o único lugar onde eu me sentia um pouco como a Maria de antes. Mas mesmo lá, eu não conseguia me concentrar nas aulas como antes. A professora, Dona Carmen, notou que minhas notas estavam caindo, que eu vivia distraída, com olheiras. Um dia, ela me chamou depois da aula e perguntou se estava tudo bem em casa. Por um momento pensei em contar tudo para ela, mas então lembrei das ameaças do meu pai e só balancei a cabeça dizendo que estava tudo normal, que era só saudade de mamãe. Nessa época de luto e desespero, me agarrei ainda mais na fé que mamãe tinha me ensinado. Rezava todas as noites pedindo força para Deus, pedindo proteção. Foi assim que encontrei uma Bíblia linda, com letra grande e explicações que me ajudavam a entender melhor as Escrituras. Se você também está passando por momentos difíceis e quer se fortalecer na palavra, deixei o link de uma Bíblia especial no comentário fixo que tem me dado muito conforto. Março virou abril, abril virou maio, e minha situação só piorava. Meu pai começou a beber ainda mais, e quando bebia ficava mais violento, mais exigente. Qualquer coisa que eu fizesse errado virava motivo para surra. Qualquer olhar que ele interpretasse como desafio virava castigo. Comecei a faltar muito na escola, porque ele não deixava eu sair de casa quando eu estava muito machucada. Inventava desculpas para as professoras, dizia que estava com febre, com dor de barriga, qualquer coisa para justificar as ausências. A solidão era tanta que às vezes eu conversava com o retrato de mamãe que ficava na cômoda da sala, contava para ela o que estava acontecendo, pedia para ela me dar um sinal de que lugar do céu ela estava me protegendo. Foi numa dessas tardes de solidão que conheci alguém que mudaria minha vida para sempre. Eu estava no quintal, estendendo roupa, quando ouvi uma voz masculina do outro lado da cerca. "Boa tarde, moça." Era um rapaz que nunca tinha visto antes. Devia ter uns 22 anos, moreno, com um sorriso bonito e olhos gentis. "Sou o Alberto", ele disse. "Acabei de me mudar para a casa da frente. Sou pedreiro, vim trabalhar nas obras da nova igreja que vão construir aqui no bairro." Conversamos só alguns minutos, mas foi a primeira conversa normal que tive com alguém em meses. A primeira vez que alguém me olhou como gente, não como objeto. De mamãe. Ele morava numa casinha alugada, bem em frente à nossa, e sempre que podia, quando meu pai não estava por perto, a gente trocava algumas palavras por cima da cerca. Ele me contava das obras da igreja, dos outros pedreiros que trabalhavam com ele, de como Caruaru estava crescendo e mudando. Para mim, que vivia presa naquele inferno doméstico, ouvir sobre o mundo lá fora era como respirar ar puro depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Alberto tinha jeito de quem entendia de sofrimento, falava com uma doçura que eu não conhecia em homem nenhum. Um dia, ele percebeu um roxo no meu braço que eu não conseguia esconder direito e perguntou se eu tinha caído. Menti, claro, disse que tinha tropeçado na escada, mas vi nos olhos dele que não acreditou. "Maria", ele disse baixinho, olhando ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo. "Se um dia você precisar de ajuda, qualquer coisa, pode contar comigo. Eu sei reconhecer quando alguém está sofrendo." Aquelas palavras simples foram como um bálsamo na minha alma ferida, a primeira vez em meses que alguém demonstrava se importar comigo de verdade. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de mamãe, consegui dormir sem pesadelos. Mas meu pai era esperto e logo percebeu que eu estava diferente, menos cabisbaixa,
com um brilho no olho que há muito não via. Começou a me vigiar ainda mais, a perguntar com quem eu conversava quando ele não estava, se algum homem tinha aparecido por ali. Mulher minha não fica conversando com macho na rua, ele disse uma noite depois de chegar do trabalho mais cedo e me encontrar no quintal. Se eu souber que você anda se oferecendo por aí, vai ver o que é bom pra tosse. A ameaça na voz dele me gelou o sangue, mas também acendeu uma revolta que eu não sabia que existia dentro de mim. Pela primeira vez comecei a questionar por que eu tinha que aceitar aquela vida, por que eu não podia ter direito de conversar com outras pessoas, de sonhar com um futuro diferente. Foi numa quinta-feira de junho que tudo mudou de vez. Meu pai tinha ido ao bar com uns amigos da oficina, disse que ia voltar tarde, para eu não esperar ele acordada. Aproveitei que Alberto tinha chegado do trabalho e fui até a cerca conversar com ele um pouco. Estava contando sobre como eu gostava de estudar, sobre o sonho que tinha de ser professora como mamãe queria, quando ele me interrompeu e disse: Maria, você ainda é muito nova, pode realizar todos esses sonhos. Não pode desistir da sua vida por causa de ninguém. Foi aí que desabei. Comecei a chorar como uma condenada, e entre soluços contei tudo para ele. Tudo mesmo, desde a primeira noite, depois do enterro de mamãe, até os horrores que eu vivia todos os dias. Alberto ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério, as mãos cerradas em punho. Quando terminei de falar, ele estava com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Isso não pode continuar, Maria. Esse homem é um monstro, e você precisa sair daí antes que seja tarde demais. Perguntei como, para onde eu iria. Uma menina de 14 anos, sem dinheiro, sem família. Foi então que ele me contou que tinha uma tia em Recife, Dona Francisca, que trabalhava numa casa de família rica e sempre precisava de ajuda. Ela pode te arrumar um emprego, um lugar para ficar. Você pode recomeçar sua vida longe daqui. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança brotando no meu peito. Começamos a planejar minha fuga em segredo. Alberto disse que conversaria com a tia dele, que arranjaria dinheiro para passagem de ônibus, que tudo daria certo. Nos encontrávamos sempre que possível, sempre tomando cuidado para ninguém ver, especialmente meu pai. Durante essas conversas, percebi que Alberto sentia algo por mim, além de pena ou vontade de ajudar. Tinha carinho nos olhos dele quando olhava para mim, uma ternura que me fazia sentir gente de novo, mulher de novo, não só um objeto para satisfazer os desejos doentios do meu pai. Quando você estiver segura em Recife, ele disse um dia, posso ir te visitar? Quero ter certeza que você está bem. Assenti, sentindo o coração bater mais forte, imaginando como seria ter alguém que me respeitasse, que me tratasse com dignidade. Mas o destino, como já aprendi na vida, tem seus próprios planos. Numa sexta-feira à tarde, quando eu achava que meu pai tinha saído para beber com os amigos, como sempre fazia, ele apareceu. Em casa, de repente, mais cedo que o normal. Me encontrou no quintal conversando com Alberto por cima da cerca, e pelo jeito que chegou correndo, percebi que já estava nos vigiando há um tempo. Que conversa é essa? Ele gritou, vindo na nossa direção com o rosto vermelho de raiva. Alberto tentou explicar que era só uma conversa de vizinho, que não tinha nada demais, mas meu pai não queria saber de explicação. Sai da minha vista, safado, antes que eu te arrebente a cara, ele gritou. Pro Alberto, que tentou manter a calma, mas foi obrigado a recuar. Depois, me agarrou pelo braço com tanta força que senti os dedos dele marcando na minha pele. E você, vagabunda igual a sua mãe, entra pra dentro agora. Me arrastou pra dentro de casa, bateu a porta com força e foi aí que recebi a surra mais violenta da minha vida. Ele me bateu com o cinto, com a mão, me chutou quando caí no chão, gritando que eu era uma sem-vergonha, que estava desonrando a memória da minha mãe, que, mulher da família dele, não ficava dando mole pra macho na rua. Quando a fúria dele passou, eu estava no chão da sala, toda machucada, mal conseguindo me mexer. Ele se abaixou perto de mim e disse com uma voz que era mais assustadora que os gritos: se eu souber que você falou alguma coisa para aquele moleque sobre o que acontece aqui dentro, eu mato você e mato ele também. Entendeu? Balancei a cabeça que sim, sem forças para falar. E não pense nem em fugir, porque eu te encontro onde você estiver. Você é minha agora, só minha, e vai ser até o dia que eu morrer. Naquele momento,
Toda a esperança que tinha nascido no meu coração morreu de uma vez. Nos dias que se seguiram, meu pai me trancou em casa, não me deixava sair nem para ir à escola. Dizia para os vizinhos que eu estava doente, que tinha pego uma gripe forte e precisava ficar de repouso. As janelas que davam para a rua ele pregou com tábuas, deixando só umas frestas para entrar luz. A casa virou minha prisão de verdade. E ele, o carcereiro mais cruel que se pode imaginar. Alberto tentou me procurar algumas vezes, bateu na porta, gritou meu nome, mas meu pai sempre atendia e dizia que eu não queria mais falar com ele, que tinha arranjado namorado na escola e não estava interessada em conversa de pedreiro. Foi durante essa época de cativeiro que descobri uma coisa terrível. Eu estava esperando um filho. Quando percebi que a menstruação estava atrasada, que sentia enjoos de manhã, que meu corpo estava mudando, o mundo desabou na minha cabeça. Com 14 anos, grávida do próprio pai, presa numa casa como um animal, sem ninguém para me ajudar. Chorei durante dias seguidos, até não ter mais lágrimas. Pensei em me matar, olhava para as facas da cozinha e imaginava como seria fácil acabar com tudo de uma vez. Mas sempre que chegava perto de fazer alguma loucura, lembrava da promessa que tinha feito para mamãe no dia do enterro, de ser forte, de sobreviver. Quando contei para meu pai sobre a gravidez, esperava que ele ficasse com remorso, que percebesse a monstruosidade que tinha feito. Mas a reação dele foi completamente diferente. Ele sorriu, um sorriso doente que me deu mais nojo que qualquer coisa que já tinha sentido na vida. Ótimo, ele disse. Agora você nunca mais vai poder sair daqui. Quem vai acreditar na sua história com uma criança no colo? Vão pensar que você é uma oferecida que engravidou de qualquer um. E foi aí que entendi que ele tinha planejado tudo, que aquilo não era só abuso, era uma armadilha para me manter presa para sempre. Famílias, ninguém questionava muito. Só Dona Lourdes insistia em perguntar por mim, dizia que sentia minha falta, que queria me ver para saber como eu estava. Mas meu pai sempre tinha uma desculpa pronta. Dizia que eu estava dormindo, ou rezando, ou que não queria receber visita de ninguém. Dona Lourdes, coitada, não desistia fácil. Era uma mulher de fibra, daquelas que quando farejam que algo está errado, não sossegam enquanto não descobrem a verdade. Começou a reparar que eu nunca mais aparecia na janela, que a casa vivia de portas e janelas fechadas, que meu pai saía todo dia para trabalhar, mas voltava sempre no meio do dia para ver como eu estava. Um dia, ela chegou até a escalar o muro dos fundos para tentar me ver, mas quando meu pai descobriu, fez um escândalo danado. Disse que ela era uma intrometida, que se aparecesse de novo na nossa propriedade, ele ia chamar a polícia. A partir desse dia, ela ficou mais ressabiada ainda, mas infelizmente não conseguia fazer nada concreto para me ajudar. A barriga foi crescendo e com ela, o desespero. Eu tinha 15 anos quando minha filha nasceu, numa noite de tempestade que parecia que o mundo ia acabar. Não teve médico, não teve parteira, só eu, meu pai e a dor mais intensa que já senti na vida. Ele disse que não podia chamar ninguém porque aí todo mundo ia saber da nossa situação, como ele chamava aquela aberração. Fiquei horas sentindo as contrações, me segurando nos móveis, mordendo o pano velho, para não gritar muito alto e acordar os vizinhos. Quando a menina finalmente nasceu, pequenina, chorando baixinho, senti uma mistura de amor e horror que não sei explicar. Era minha filha, sangue do meu sangue, mas também era filha dele, resultado daquele pesadelo que eu vivia. Quando a peguei no colo pela primeira vez, molhada e quentinha, prometi para ela que ia protegê-la, que nunca deixaria ele fazer com ela o que fez comigo. Dei o nome de Esperança, porque mesmo naquela situação horrível, ela representava uma luz na minha escuridão. Meu pai olhou para a criança com aquele mesmo olhar doentio e por um momento tive medo que ele pensasse em fazer alguma maldade com ela ali mesmo. Mas naquele momento ele só disse: "Agora você tem mais um motivo para nunca sair daqui." Cuidar de um bebê sozinha, aos 15 anos, sem ajuda médica, sem dinheiro para comprar nem fralda direito, foi um dos maiores desafios da minha vida. Improvisava tudo, fazia fralda com retalho de pano, velho, dava banho na bacia da cozinha, dormia pouco porque a menina chorava muito durante a noite. Meu pai não ajudava em nada, dizia que cuidar de criança era coisa de mulher, que ele já fazia a parte dele trazendo dinheiro para casa.
quando Esperança chorava muito e ele queria dormir, ele saía de casa e ia pro bar. Voltava só de madrugada, bêbado e mais violento que nunca. Foi nessa época que Dona Lourdes fez algo que mudou tudo. Cansada de não conseguir me ver, de desconfiar que algo muito grave estava acontecendo, ela foi até a delegacia de Caruaru e contou suas suspeitas para o delegado. Disse que tinha uma menina que sumiu do mapa depois da morte da mãe, que o pai não deixava ninguém ver, que às vezes ouvia choro de bebê vindo da casa, mas nunca soube de gravidez nenhuma. O delegado, seu Raimundo, era um homem sério, pai de família, que não gostava de histórias mal contadas. Decidiu dar uma passada na nossa casa para fazer uma visita de cortesia, como ele disse. Quando meu pai viu a viatura da polícia parar na frente de casa, ficou nervoso como nunca tinha visto. Me mandou ficar no quarto com a menina, não fazer barulho nenhum, fingir que não estava em casa. Mas seu Raimundo não era bobo, tinha experiência com gente mentirosa. Disse que queria falar comigo, que era só uma conversa rápida para saber como eu estava depois da morte da minha mãe. Meu pai tentou inventar 1000 desculpas. Disse que eu estava dormindo, que estava doente, que não queria falar com ninguém. Mas o delegado insistiu. Disse que não sairia dali sem me ver pessoalmente. Foi aí que aconteceu o milagre que eu tanto pedia nas minhas orações. Esperança, que estava quietinha no meu colo, começou a chorar alto, daquele jeito que bebê chora quando está com fome ou com cólica. O choro ecoou pela casa toda, e não tinha como meu pai negar que tinha uma criança ali dentro. Seu Raimundo franziu a testa e perguntou de quem era aquele bebê. Meu pai, sem ter como mentir, disse que era meu, que eu tinha arranjado um namorado e tinha engravidado, que por vergonha não saía mais de casa. Mas o delegado não era tolo, fez as contas da idade da criança com a época que eu tinha sumido e percebeu que algo não batia. "Quero falar com a menina agora", ele disse. E dessa vez não foi pedido, foi ordem. Meu pai não teve escolha. Teve que me chamar. Quando apareci na sala, segurando Esperança no colo, magra, pálida, com cara de quem não via sol há meses, o delegado entendeu na hora que ali tinha coisa errada. Me perguntou como eu estava, se precisava de alguma coisa, quem era o pai da criança. Olhei para o meu pai, que me fuzilava com os olhos, e por um momento quase inventei alguma história. Mas então olhei para minha filha, tão pequenina e indefesa, e pensei, se eu não falar agora, ele vai fazer com ela a mesma coisa que fez comigo. Foi aí que desabei. Contei tudo pro delegado, tudo mesmo, desde a primeira noite depois do enterro de mamãe até o nascimento de Esperança. Chorei tanto que quase não conseguia falar, mas falei, porque sabia que aquela era a minha única chance de salvação. Meu pai tentou me interromper, gritar que eu estava inventando história, que tinha enlouquecido, mas seu Raimundo mandou ele calar a boca e continuar ouvindo. Quando terminei de contar, o silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o coração batendo. Seu Raimundo era um homem de poucas palavras, mas quando falou com uma autoridade que fez até meu pai se encolher. "Severino, você está preso por estupro de vulnerável, cárcere privado e todos os outros crimes que essa menina relatou. E nem pense em negar, porque eu vi o suficiente para saber que ela está falando a verdade." Meu pai tentou reagir. Disse que ia resistir, que ninguém ia levar ele preso por cuidar da própria família. Mas o delegado já tinha chamado reforço e em poucos minutos nossa casa estava cheia de policiais. Foi a primeira vez na vida que vi medo nos olhos do meu pai. O mesmo medo que eu sentia todos os dias quando ouvia o barulho da chave dele na porta. Quando colocaram as algemas nele e o levaram para a viatura, senti como se um peso de 1000 quilos tivesse saído das minhas costas. Esperança parou de chorar, como se ela também tivesse sentido que o perigo tinha passado. Dona Lourdes apareceu na porta, estava chorando de alívio, disse que sempre soube que tinha algo muito errado acontecendo naquela casa. Me abraçou junto com a menina e sussurrou no meu ouvido: "Acabou, minha filha, acabou. Agora você vai poder viver de verdade." Se você chegou até aqui nessa história e ela tocou de alguma forma o seu coração, escreve aí nos comentários "Justiça feita", para eu saber que você entende a importância de denunciar e não se calar diante da violência. E se inscreve no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas
para que outras mulheres tenham coragem de buscar ajuda também. Ouvia me assustava. Qualquer homem que passava na rua me dava medo. Era como se meu corpo tivesse guardado toda aquela dor e agora não soubesse mais como viver sem ela. O processo na justiça foi outra batalha difícil. Tive que contar minha história inúmeras vezes, para juiz, para promotor, para advogado, para assistente social. Cada vez que falava, era como se estivesse vivendo tudo de novo, sentindo na pele cada momento daquele inferno. Meu pai contratou um advogado que tentou de tudo para me desmoralizar. Disse que eu era uma adolescente problemática, que tinha inventado aquela história para prejudicar ele, que a menina podia ser de qualquer um. Mas o exame de DNA, que naquela época era uma coisa mais complicada, mas já existia, provou que ele era mesmo o pai de Esperança. Quando o resultado saiu, até o advogado dele ficou sem palavras. Durante esse período, recebi uma notícia que mexeu muito comigo. Alberto, aquele rapaz que tinha me dado esperança quando tudo parecia perdido, apareceu na casa de Dona Lourdes procurando por mim. Tinha ficado sabendo da prisão do meu pai através dos comentários na rua, porque numa cidade pequena como Caruaru, notícia assim se espalha rapidinho. Quando o vi parado na porta, mais alto, mais maduro, mas com os mesmos olhos gentis de antes, meu coração disparou. Ele me abraçou com cuidado, como se eu fosse quebrar, e disse que nunca tinha parado de pensar em mim, que tinha tentado me procurar várias vezes, mas meu pai sempre inventava desculpas. Maria, ele disse, segurando minhas mãos com delicadeza. Eu nunca te esqueci. Quando soube o que aconteceu, quase enlouqueci de raiva. Se eu soubesse antes, teria feito alguma coisa. Teria te tirado dali de qualquer jeito. Expliquei para ele que não tinha como saber, que meu pai era muito esperto, que me mantinha escondida como um segredo sujo. Alberto olhou para a Esperança, que estava dormindo no meu colo, e perguntou se podia pegá-la. Quando vi aquele homem bom segurando minha filha com tanto carinho, como se ela fosse dele, senti uma coisa que há muito não sentia. Vontade de construir uma família de verdade, baseada no amor e no respeito. Alberto não se importou com minha história, com o fato de eu ter uma filha, com nada disso. Disse que queria cuidar de nós duas, que ia trabalhar duro para dar uma vida digna para mim e para a Esperança. Começamos a namorar devagar, com muito cuidado, porque eu ainda tinha medo de intimidade, medo de ser tocada, medo de confiar em qualquer homem depois do que tinha passado. Ele foi paciente comigo, respeitou meu tempo, nunca me pressionou para nada. Aos poucos fui aprendendo que nem todo homem é igual ao meu pai, que existe amor verdadeiro no mundo, amor que protege em vez de destruir. Em 1977, quando eu tinha 17 anos e Esperança já estava com quase 2, Alberto me pediu em casamento. Foi numa tarde de domingo, depois da missa, na Praça da Matriz de Caruaru. Não teve anel, caro nem festa grande, mas teve sinceridade e promessa de amor eterno. Casei grávida de novo, dessa vez de uma criança desejada, fruto de um amor verdadeiro. Meu segundo filho, que dei o nome de José, nasceu forte e saudável, e ver Alberto segurando o filho dele nos braços foi uma das cenas mais bonitas da minha vida. Esperança ganhou um pai de verdade, alguém que a tratava como princesa, que brincava com ela, que a fazia rir. Mas a vida, como vocês sabem, nunca é um mar de rosas. Em 1979, meu pai conseguiu sair da prisão. O advogado dele entrou com um recurso, alegou que ele já tinha cumprido pena suficiente, que estava arrependido, que merecia uma segunda chance. O sistema de justiça do Brasil, principalmente na época, não era muito rigoroso com crimes contra mulheres e crianças. Quando soube que ele estava solto, voltei a ter pesadelos, voltei a sentir medo. Alberto tentou me acalmar, disse que não ia deixar nada acontecer comigo, nem com as crianças. Mas eu conhecia meu pai, sabia que ele não ia desistir fácil, e eu estava certa. 3 meses depois de sair da prisão, ele apareceu na nossa casa. Alberto tinha saído para trabalhar. Eu estava sozinha com as crianças. Quando ouvi a batida na porta e olhei pela janela, vi aquele rosto que me perseguia nos piores sonhos. Estava mais velho, mais magro, mas com a mesma maldade nos olhos. "Abre essa porta, Maria!" Ele gritou. "Vim buscar minha filha e minha neta." O sangue gelou nas minhas veias. Peguei as crianças no colo e corri para o quarto. Tranquei a porta e saí pela janela dos fundos.
Corri descalça até a casa de Dona Lourdes, que morava perto, as crianças chorando, eu tremendo como uma vara verde. Dona Lourdes não hesitou. Pegou o telefone e ligou para a polícia. Depois ligou para Alberto no trabalho. Quando os policiais chegaram, meu pai já tinha ido embora, mas tinha deixado um recado ameaçador escrito na parede da nossa casa. Você é minha, sempre foi e sempre vai ser. Não adianta se esconder. Alberto chegou em casa desesperado, me encontrou chorando na casa de Dona Lourdes, tremendo de medo. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudou nossas vidas. Vamos embora de Caruaru, hoje mesmo. Não vou deixar esse monstro te perseguir pelo resto da vida. Fizemos as malas na mesma noite, só o essencial, e pegamos o primeiro ônibus para Recife. Alberto tinha uns primos lá que podiam nos ajudar a começar uma vida nova. Deixei para trás minha cidade natal, os amigos, Dona Lourdes, que foi como uma mãe para mim, mas levei o mais importante, minha liberdade e minha família. Em Recife, Alberto conseguiu trabalho numa construtora. Eu comecei a fazer faxina em casas de família para ajudar com o orçamento. Alugamos uma casinha pequena num bairro operário, simples, mas nossa, onde as crianças podiam brincar no quintal sem medo. Os primeiros anos em Recife foram de muito trabalho e algumas dificuldades, mas também de muita paz. Pela primeira vez na vida, acordava de manhã sem medo, ia dormir à noite sabendo que estava segura. Esperança crescia esperta e bonita. José era um menino alegre e saudável. Em 1982, tive minha terceira filha, Ana, que completou nossa família. Alberto era um pai maravilhoso para os três. Não fazia diferença entre Esperança, que não era filha de sangue dele, e os outros dois. Para ele, família era quem a gente escolhe amar e proteger, não necessariamente quem compartilha o mesmo sangue. Durante muitos anos, não tive notícias do meu pai. Às vezes sonhava que ele aparecia na nossa porta em Recife, que tinha descoberto onde morávamos, mas eram só pesadelos. A vida seguiu seu curso normal, as crianças crescendo, estudando, Alberto sendo promovido no trabalho, eu conseguindo um emprego melhor numa escola como auxiliar de limpeza. Era uma vida simples, mas feliz, cheia de amor e respeito mútuo. Aprendi que família de verdade é isso, um lugar onde você se sente segura, onde pode ser você mesma, sem medo de julgamento ou violência. Em 1989, quando Esperança já tinha 14 anos, a mesma idade que eu tinha quando meu inferno começou, recebi uma carta de Caruaru que mudou tudo. Era de Dona Lourdes, que sempre mandava notícias de vez em quando. Dessa vez, a notícia era que meu pai tinha morrido. Tinha desenvolvido câncer no fígado, consequência dos anos de bebedeira, e morreu sozinho no hospital público da cidade. Dona Lourdes dizia na carta que ele tinha perguntado por mim nos últimos dias, que queria me pedir perdão, mas ela não sabia nosso endereço para avisar a tempo. Quando li aquela carta, não senti alegria nem tristeza. Senti uma coisa estranha, como se um capítulo da minha vida tivesse finalmente se fechado. Contei para os meus filhos sobre a morte do avô deles, mas eles nem conheciam direito a história toda. Esperança, que já era mocinha esperta, perguntou se eu queria ir ao enterro. Balancei a cabeça que não. Aquele homem morreu para mim há muito tempo, eu disse. O que morreu agora foi só o corpo dele. Ombro. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, dormi um sono profundo, sem pesadelos, sem sobressaltos. Acordei no outro dia com uma sensação de renovação que não sabia explicar direito. Os anos foram passando e nossa família foi prosperando. Alberto conseguiu montar uma pequena empresa de construção, eu voltei a estudar e me formei em pedagogia aos 35 anos, realizando finalmente o sonho que mamãe tinha para mim. Esperança se tornou uma moça linda e inteligente, fez faculdade de enfermagem e hoje trabalha num hospital grande aqui em Recife. José seguiu os passos do pai e virou engenheiro civil. Ana se formou em psicologia e trabalha ajudando outras mulheres que passaram por traumas parecidos com o meu. Olho para meus filhos hoje e sinto um orgulho danado, porque consegui quebrar o ciclo de violência que poderia ter continuado. Esperança sempre soube da verdade sobre o pai biológico dela, contei quando ela tinha idade para entender. No começo, ficou revoltada. Chorou muito, perguntou por que Deus tinha permitido que uma coisa tão terrível acontecesse. Mas com o tempo, ela entendeu que aquela situação horrível foi o que trouxe ela para a vida,
e que, apesar de tudo, ela era amada e desejada. Mãe, ela me disse um dia, você transformou a maior tragédia da sua vida na maior bênção. Eu sou a prova de que é possível tirar flores do lixo. Essas palavras da minha filha me emocionaram tanto que choro até hoje quando lembro. Em 2003, quando eu já estava com 42 anos, Alberto teve um infarto fulminante no trabalho. Morreu de uma hora para outra, sem dar tempo nem de se despedir. Perder aquele homem que foi meu salvador, meu companheiro, o pai que meus filhos mereciam, foi uma das dores mais profundas que já senti. Mas dessa vez, eu tinha uma família estruturada ao meu lado, filhos já crescidos que me deram todo o apoio do mundo. Chorei minha dor, vivi meu luto, mas não me deixei destruir. Alberto tinha me ensinado que a vida vale a pena ser vivida, e eu ia honrar a memória dele continuando forte. Fiquei viúva, mas não fiquei sozinha. Meus filhos sempre estiveram por perto, me dando netos lindos, enchendo minha casa de alegria nos domingos. Esperança me deu 2 netos, José 3, Ana ainda é solteira, mas cuida dos sobrinhos como se fossem filhos dela. Quando olho para essa família grande e unida que construí, penso na menina de 14 anos que achava que ia morrer naquele quarto escuro em Caruaru. E mal acredito que essa sou eu. A vida me ensinou que a gente pode ressurgir das cinzas quantas vezes for preciso, desde que não desista de acreditar que merece coisa boa. Hoje, com meus 68 anos, decidi contar essa história porque sei que tem milhares de meninas e mulheres por aí vivendo seus próprios infernos particulares. Quero que elas saibam que é possível sair, que é possível recomeçar, que é possível ser feliz depois do sofrimento. Durante todos esses anos, recebi muitas mulheres na minha casa, mulheres que chegavam machucadas, assustadas, sem esperança, trazidas pela Ana ou por amigas dela que sabiam da minha história. Sempre abri minha porta, sempre dividi minha experiência, sempre mostrei que existe luz no fim do túnel. Uma dessas mulheres marcou muito minha vida. Se chamava Joana, tinha 19 anos, estava grávida de 6 meses quando chegou na minha casa correndo do marido que batia nela. Estava sem dinheiro, sem família, sem ter para onde ir. Acolhi ela como se fosse uma filha, ajudei no parto, cuidei do bebê junto com ela. Hoje, ela é formada em Direito, casada com um homem que a respeita, mãe de 3 filhos lindos. Ano passado, ela me convidou para ser madrinha de casamento dela, e quando me apresentou para os convidados disse: "Essa é Dona Maria, a mulher que me ensinou que a gente pode reescrever nossa própria história." Momentos como esse me fazem entender que toda a dor que passei teve um propósito maior. Quero aproveitar que vocês estão me ouvindo para dizer uma coisa muito importante. Se você está passando por algum tipo de violência, seja física, sexual ou psicológica, não se cale. Procure ajuda. Tem o Disque 180, tem os Centros de Apoio à Mulher, tem gente boa nesse mundo disposta a ajudar. Eu sei que é difícil, sei que dá medo, sei que parece que não tem saída, mas tem sim, sempre tem. Você vale mais do que imagina, merece amor de verdade, merece viver em paz. Não deixe ninguém te convencer do contrário. E se você é mãe, por favor, converse com seus filhos, especialmente com suas filhas. Ensine elas sobre o próprio corpo, sobre o que é certo e o que é errado, sobre a importância de contar quando algo estranho acontecer. Muitas tragédias poderiam ser evitadas se as crianças soubessem que podem contar tudo para os pais, sem medo de serem julgadas ou punidas. Crie um ambiente de confiança na sua casa, seja o porto seguro que seus filhos precisam. Outra coisa que aprendi com os anos é a importância do perdão. Não perdão para quem nos machuca, porque isso só eles podem conquistar mudando de vida e provando que merecem. Falo do perdão que a gente dá para si mesma. Durante muito tempo me culpei pelo que aconteceu. Achava que de alguma forma tinha sido culpa minha, que eu podia ter feito algo diferente. Hoje sei que eu era só uma criança, que não tinha como me defender de um adulto mais forte e mais esperto. Perdoei a menina que fui, abracei as feridas da minha alma e assim consegui seguir em frente de verdade. Meus queridos que chegaram até o final dessa história, quero agradecer de coração por terem me escutado. Sei que não é fácil ouvir relatos como esse, mas é importante que essas histórias sejam contadas. Cada pessoa que se inscreve nesse canal, que comenta, que compartilha,
está ajudando outras mulheres a se sentirem menos sozinhas. Vocês são parte da corrente do bem que pode transformar vidas. Se essa história tocou vocês de alguma forma, me contem nos comentários. Como foi a relação de vocês com os pais? Conhecem alguém que passou por situação parecida? Aprenderam alguma coisa com o que escutaram hoje? Quero muito saber o que vocês pensam, porque essas conversas são importantes para quebrar tabus e preconceitos. E se vocês têm histórias de superação para contar, fiquem à vontade para compartilhar também. Esse espaço é nosso. É de todas nós que acreditamos que é possível vencer qualquer adversidade. Antes de me despedir, quero deixar um recado especial. Não importa quantos anos você tem, não importa há quanto tempo está sofrendo, nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 16 anos quando consegui me libertar, mas conheço mulheres que conseguiram aos 40, aos 50, aos 60 anos. O importante não é quando você consegue, é que você consiga. A vida sempre oferece uma nova chance para quem tem coragem de agarrar. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora proteja todas as mulheres que estão sofrendo nesse momento e que histórias como a minha sirvam de exemplo de que sempre, sempre há esperança. Obrigada por terem me escutado com tanto carinho. Obrigada por fazerem parte da minha família virtual e até a próxima história, porque tenho certeza que vocês vão querer ouvir mais. Um beijo grande no coração de cada um e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.